Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje eu vou pregar a última sobre o crente Cabu. Só explicando novamente para vocês, porque esse nome Salomão, ao receber ordem de Davi, final de sua vida, Davi deu ordem a Salomão para construir o templo e a casa. E o rei Hirão foi um dos que muito ajudou Salomão com materiais. Era um amigão de Davi. E quando terminou tudo, ele foi assim recompensar o rei Hirão. E ele deu uma porção de terras ao rei Hirão. Só que Salomão deu as piores terras que existiam. Aí o rei Hirão disse: mas rei, você deu as piores terras. E ele intitulou, chamou Cabu, aquelas terras até o dia de hoje. Aí eu estou usando a ilustração como: o que você tem feito com Deus? Você tem dado o seu melhor ou você é um crente Cabu? Tem dado o pior para a obra do Senhor. Vamos ler novamente o texto de 1 Reis capítulo 9, verso 12, verso 13, que diz assim: E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: que cidades são essas que me destes, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabu até o dia de hoje. Como comentamos ontem, hoje eu quero falar com você. Hoje, na verdade, eu quero falar na mensagem: o que de melhor você dará a Deus? Nós falamos sobre o tempo. Você dá o melhor do seu tempo ou o pior do seu tempo a Deus? Falamos sobre o corpo. Você dá o melhor do seu corpo ou o pior do seu corpo a Deus? Falamos sobre os seus bens. Você dá o melhor dos seus bens ou o pior dos seus bens para ser usado por Deus? E eu quero finalizar dizendo: o que de melhor você dará a Deus? Eu peço que você lembre-se. Deus deu o melhor que existiu. Deus deu o seu Filho Jesus Cristo. O melhor que tinha no céu, em qualquer lugar, porque Ele é o melhor. Deus não hesitou. Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Você tem coragem de dar o melhor, que são os seus filhos, à obra de Deus? Ou você é um crente Cabu? Você tem coragem de orar, falou: Senhor, usa meus filhos na tua obra? Você tem coragem de dar o melhor dos seus bens na obra de Deus? Você tem coragem? Não estou falando desse evangelho que se ensina aí, não. Estou falando dessas doações, não. Eu estou falando daquilo, você colocar à disposição sua vida, seu carro, sua casa, seus bens para servir na obra do Senhor. Você tem tido essa disponibilidade de colocar à disposição do Senhor? Você tem tido coragem de dar o melhor que é você, a obra de Deus? Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem tido esta coragem? Vamos ler uma passagem, 1 Crônicas, capítulo 17. Olha o que diz esse capítulo. 1 Crônicas, capítulo 17. Diz assim, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que morando Davi, já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que mora em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Verso de número 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai, diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel.
Veja o versículo de número 16. Então o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual a minha casa, para que me tenha trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos pelo que falasses da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Porém, tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas estas grandes coisas. Foi assim, irmãos, que Davi começou a reunir todo o material para a construção do tabernáculo. Foi aí que Davi começou a preparar o seu melhor para apresentar ao Senhor Deus. 1 Crônicas capítulo 29. Dá só uma olhada. Os 3, 4 primeiros versos. Diz assim, ó. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeiras para as de madeira, pedras de ônix e de engaste, pedras de ornamentais, pedras de diversas cores e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E ele dá uma lista: 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas e etc. O ouro meu particular eu vou dar para a casa do Senhor. O que você tem dado de especial hoje? Qual é o teu melhor que você pode dar hoje? Em primeiro lugar, tuas orações. Segundo, teu corpo. Se dedica a servir. Terceiro, se coloca à disposição do reino de Deus. Quarto, soma com aqueles que querem ver o crescimento do reino. Quinto, vamos ofertar para a obra missionária. Vamos ajudar missões. Sexto, vamos desafiar outras pessoas. O que você tem de melhor para dar? Deus deu o seu melhor. Quero ler uma passagem neste livro de Oswald Smith. Ele intitula aqui Tarde Demais, o país que eu mais amo. Ele diz assim, ó, Dr. L. Moody ensinava uma classe de rapazes e conseguiu levar a maioria a aceitar a Cristo. Um deles, porém, recusou-se a entregar-se. Determinado dia, ele resolveu falar com Moody a respeito de sua decisão. Ouça, Sr. Moody, disse o jovem, eu vou para o oeste e depois que fizer fortuna, voltarei e prometo que aceitarei a Cristo. E partiu. Moody ouviu aquilo com o coração triste. Algumas semanas depois, o rapaz adoeceu seriamente e foi levado para o hospital. Moody foi visitá-lo e, curvando sobre o seu leito, falou-lhe sobre a necessidade de se entregar a Cristo Jesus. E com voz fraca, o jovem recusou, dizendo, Sr. Moody, eu não vou morrer agora. Vou me restabelecer. E como lhe disse anteriormente, irei para o oeste. Quando voltar, me tornarei um crente. Moody saiu do hospital com o coração pesado. Já restabelecido, o rapaz foi à casa de Moody despedir-se. Estendendo a mão, o pregador disse, vim para despedir-me. Estou partindo para o oeste. Moody, pondo-lhe a mão sobre os ombros, falou-lhe da urgência da salvação. O rapaz ficou impaciente e, retirando a mão do evangelista, proferiu as seguintes palavras. Não me fale acerca da salvação da minha alma. Já lhe prometi que tomarei a minha decisão quando voltar
Antes não, adeus. Moody sentou-se desapontado, e naquela mesma noite foi despertado por alguém que batia fortemente em sua porta. Ao abri-la, viu uma jovem senhora com um xale aos ombros. Com voz cheia de angústia, ela suplicava: Senhor Moody, venha depressa. Meu marido está muito mal e eu estou com medo. Venha depressa. Moody reconheceu ser a esposa do jovem com quem falara naquela tarde. Ele já passou do último prazo. Será que em vão a minha ida? Ponderou Moody. Todavia, em virtude da insistência da jovem esposa, ele se vestiu e foi. Chegando, defrontou-se com o jovem, prostrado num leito. Seus olhos estavam arregalados, parecia estar inconsciente daqueles que o rodeavam. Aproximando-se, Moody pôde ouvir apenas estas palavras: tarde demais, tarde demais. O pregador ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar. O jovem, porém, não deu atenção, somente repetia: tarde demais, tarde demais. Que você não se encontre na mesma situação desse jovem. Que não seja tarde demais para você. Que você possa tomar sua decisão. Se entrega a Jesus Cristo. Você que já tomou essa decisão, se entrega à obra. Dá o teu melhor para servir ao Senhor. O teu melhor deve ser tua vida, tuas orações, você mesmo. Se apresenta hoje a Deus. Ele deu o melhor, que era Jesus Cristo, por nós. Agora, não seja um crente cabu, não dê o pior, dê o seu melhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por este momento. Que a Tua palavra venha nos ajudar, despertar desse comodismo que vivemos. Ajuda-nos, precisamos muito do Senhor. Fala aos nossos corações, ajuda-nos a despertar, possamos ser instrumento nas Tuas poderosas mãos. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.